verdade não pode ser ignorada. E se a sua maior conquista não fosse algo material, mas espiritual? A decisão mais importante não está nos seus sonhos terrenos, mas na entrega ao Criador, ao Salvador, Jesus Cristo. Saudações, caros companheiros de terra. Aqui fala Luiz Albino e nesta tarde gostaria de falar um pouco acerca do tema. Qual é a prova que tu és verdadeiramente um cristão? Você vê? Eu me considero um verdadeiro cristão. Por quê? Porque eu sigo a Cristo. Você vê? Eu sigo a Cristo. Um cristão é aquele que segue a Cristo. Um cristão é imitador de Cristo. Vocês vê? Os discípulos de Jesus Cristo em Antioquia, em Atos capítulo 11, seu versículo 26, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Isto por quê? Não porque eles pertenceram a uma denominação religiosa. Não porque eles pertenceram à religião cristã. Eles não pertenceram ao cristianismo. Eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque a sua vida refletia a de Jesus Cristo. As suas obras eram iguais às obras de Jesus Cristo. As suas ações não estavam distantes às ações de Cristo. Vocês veem? É por isso que logo os pagãos da Antioquia, ao verem o comportamento dos discípulos, o identificaram logo a Cristo, porque as suas ações eram iguais às ações de Cristo. É por isso que eles foram considerados de cristãos, porque eles eram imitadores de Cristo. E é assim hoje comigo. Eu sou imitador de Cristo. Por isso me considero um verdadeiro cristão. Agora, quem é o Cristo? Cristo é um ungido do Senhor. Vocês veem? Cristo é um ungido do Senhor. E quem segue a Cristo, quem segue ao ungido do Senhor, este é verdadeiramente um verdadeiro cristão. Vocês veem? Só que há um porém aí. Por quê? Porque nem todo Cristo Deus o concedeu este dever de ter imitadores, de ter discípulos. Vocês veem? Este dever, esta honra de ter discípulos, de ter imitadores, é reservada somente aos profetas que Deus envia. Você vê? Vou tomar um exemplo na Bíblia. O rei Saul, você vê? Quando Samuel, ou seja, Deus falou a Samuel que vai ungir a Saul, segundo o pedido que o povo fez de ser liderado por um rei. Então, Deus mandou a Saul mandou ao Samuel, o profeta Samuel, para poder ungir a Saul como rei. Vocês veem? Então, Saul foi um ungido do Senhor, mas ele não tinha o dever de ter discípulos. Você vê? O rei Davi foi um ungido do Senhor, mas ele não teve discípulos, não tinha esse dever de ter discípulos. Você vê? Porque ele não era um profeta mensageiro. O rei Salomão foi um ungido do Senhor, mas não podia ter discípulos. Você vê? Diferentemente de Jeremias, diferentemente de Samuel, diferentemente de Isaías. Você vê? Então, como é que um Cristo não tem o direito de ter, não tem o dever de ter discípulos, e um profeta tem o direito de ter discípulos? Então, como tornar-se cristão se não podemos ser discípulos de Cristo? Você vê? Fácil. Um profeta, ou seja, todo profeta é Cristo, porque todo profeta que Deus envia é o ungido do Senhor. Você vê? Moisés foi o ungido do Senhor. Jeremias, Samuel, Isaías, aqueles foram ungidos do Senhor.
todo profeta que Deus envia é o ungido do Senhor, mas nem todo Cristo, nem todo ungido é um profeta. Você vê? Então, aí está a diferença. Um profeta mensageiro, ou seja, um verdadeiro cristão, é seguidor de um profeta enviado por Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Vocês veem? É aí que está o mistério de um verdadeiro cristão e um falso cristão. Você vê? Um falso cristão é alguém que segue um falso Cristo, como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Jesus disse que virão falsos cristos. Você vê? Se temos falsos cristos hoje, então teremos falsos cristãos também hoje, nesta geração, neste tempo em que vivemos. Se você segue um verdadeiro Cristo, você torna-se verdadeiro cristão. E quem segue um falso Cristo, torna-se um falso cristão. Vocês veem? E Cristo não é alguém que se autodenomina-se de Cristo, mas todo aquele a quem repousa uma unção sobre ele, esse é um Cristo. Mas torna-se um falso Cristo se esta unção que repousa sobre ele não é uma unção que vem do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas se esta unção vem de uma certa divindade fora do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esta pessoa torna-se um falso Cristo. Vocês veem? Podemos tomar um exemplo do velho profeta que está em 1 Reis, capítulo 13. Vocês veem? Vocês podem ler lá. Há um certo profeta que foi enviado por Deus para poder anunciar as palavras do Senhor a uma certa terra que caminhava fora da vontade de Deus. E Deus mandou este homem para poder advertir aquele povo. E disse a ele: depois de anunciar as minhas palavras, saia desta terra sem comer nem beber água nesta terra. Você vê? E depois de anunciar as palavras do Senhor, saiu conforme foi ordenado por Deus. Mas apareceu um outro homem que disse a este profeta: não, eu também sou profeta que nem você. E o Senhor me apareceu, disse para eu te convidar para você vir à minha casa para poder comer e beber água. E você vê? E aquele profeta foi, bebeu e comeu em casa daquele falso profeta. Você vê? E por ter feito aquilo, foi dito a ele: por não teres obedecido à palavra do Senhor, tu não poderás repousar em vida a sua terra. Você vê? E todos nós sabemos o que aconteceu depois com aquele profeta. Ele foi devorado por um leão por aí em diante. Então, o que eu gostaria de repisar aqui é que aí tivemos um falso Cristo, que é aquele homem que foi enganar aquele profeta. Você vê? Então, neste tempo em que nós estamos, qualquer líder religioso, qualquer pessoa que lidera uma congregação, um povo que são as ovelhas, se ele lidera este povo, então há uma unção que repousa sobre ele. Agora o que tens que saber tu é se realmente esta unção que repousa sobre ele é uma unção que vem de Deus verdadeiro ou não. E se esta unção que repousa sobre este líder da sua igreja não é uma unção que vem do Senhor, então saibas que está a seguir um falso Cristo em que você é um falso cristão. Você vê? Então, este é o mistério por trás do cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas sim uma vida. Cristianismo é um modo de viver e não uma religião. E também a religião perdeu o seu verdadeiro sentido. O que é religião? Religião não é uma denominação, uma instituição. Religião é uma ligação, é um elo de ligação de Deus e a humanidade. Você vê? E o elo que Deus colocou de comunicação, de ligação entre Deus e a humanidade é um profeta mensageiro vivo. Você vê?
a vinda de Cristo não veio cortar este elo dos profetas mensageiros. Você vê? Quando Cristo diz, mas este aqui é um outro tema para um outro vídeo. É um outro tema para um outro vídeo. Então, o que tens que saber é, Jesus Cristo não veio encerrar este elo que Deus colocou entre ele e a humanidade. Você vê? Então, o que tens que saber tu é, se tu és cristão, tens que ser imitador de um profeta mensageiro vivo, um verdadeiro profeta que Deus enviou para te dizer as palavras das quais tu serás salvo. Você vê? Então, eu sou um verdadeiro cristão porque sigo o profeta vivo do meu tempo, o profeta Cacó Filipe. Se não conheces, procura baixar o seu livro na Play Store, livro do profeta Cacó Filipe. Leia com mais tempo para poder perceber o que realmente Deus diz para este tempo, para que nós possamos ser salvos. E deixe seu comentário aí para que todos nós possamos saber o porquê que tu se consideras um verdadeiro cristão. Escreva aí nos comentários e eu termino por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de partilhar o vídeo para as pessoas que tu amas, para que eles também possam saber como tornar-se um verdadeiro cristão. Pois o paraíso não é para orgulhosos. Temos que ajudar-nos uns aos outros a fim de alcançar o reino dos céus. Você vê? Então, peço-te, partilhe o vídeo e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para que o YouTube possa te notificar sempre que eu publicar um vídeo novo. O canal é mesmo destinado para as coisas celestiais, a fim de fortificar a nossa fé. Tchau, tchau, e que Deus possa abrir os nossos entendimentos espirituais a fim de compreender toda a sua palavra e fazer sempre a sua vontade. Em que Deus possa te guardar. Por dinheiro, vocês deixam as suas casas antes do nascer do sol. Sua vida é uma preparação para a eternidade. Para Deus, nas suas vidas, é preciso pensar em Deus. Neste novo ano que se aproxima, faça diferente. Inclua Deus em seus planos. Escolha seguir Jesus através de seu servo, Cacó Filipe, que guia sua igreja e revela suas palavras. O convite de Deus é simples, mas poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na vida após a morte, oh meu amigo, é preciso voltar a Deus. Não adie a decisão. O amanhã não está garantido. 2025. Um ano para caminhar com Jesus. Deixe este fim de ano marcar o início de uma nova vida. Uma vida entregue ao propósito eterno. Jesus está esperando por você. Pois ele disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Aceite o verdadeiro chamado de Jesus. Comece 2025 com um novo propósito.